Você acha que a rota ainda hoje, respondendo aqui o que o cara perguntou, a rota ainda é temida pela bandidagem? Eu acredito que sim. Diminuiu um pouco por questões políticas. Porque, infelizmente, a política interfere muito na polícia, né? E nós vimos aí em governos passados. Nós tivemos essa operação, quando eu digo nós, né, que eu falo policiais, tivemos essa operação aí, autorizada pelo governador, depois desse incidente, né, desse fatídico, né, caso do soldado Reis, e o secretário de Segurança, o Derrite. E eu acredito que se fossem governos passados, certos governos passados, a rota nem descia, assim como o Andrés lembra que ocasiões em que o policial de rota foi morto, não precisa ser policial de rota, hein? Policial militar foi morto e viatura de rota queria encostar e o comandante no rádio falou, não encosta. Né? Houveram não alguns comandantes que... Então, houveram muitos casos assim. Então, eu acredito que a rota ainda é temida, ainda é respeitada pela bandidagem. Só que, por questões políticas, isso daí vai começando a corroer. Você vê, teve um caso aí que não ocorria. Ladrão marginal não tinha coragem de chegar e efetuar disparo contra a equipe nessas circunstâncias. Lógico, quando ele estava encurralado, abordado, descia do carro, trocava tiro e tal. Mas uma equipe dentro de uma comunidade ser atacada desse jeito não era para acontecer. Você acha que ajudou bastante o Derrite sendo de rota, chegou lá e falou... Porque até o Tarcísio às vezes poderia ter falado, né? Calma, galera. Não vamos... Você acha que o Derrite pode ter chegado lá e falar assim, não, Tarcísio, na moral, os dois na salinha. Falou, mano, não adianta. Ou desce todo mundo lá, arrebenta, ou já era, assim, mano. Já era, vai cair no conceito de quem votou em nós, mano. Eu vou dizer pra você, Danilo, a rota é um batalhão, infelizmente, um batalhão político. Por que político? Sim. Porque tem uma força muito grande e ele é uma manobra aí do governo. Então o governo, quando quer diminuir a criminalidade, utiliza a rota, e quando quer dar uma satisfação para a imprensa e diminuir os índices de confronto, segura a rota. Então, quando você está dentro de um batalhão de rota, você é uma manobra política, infelizmente, né? Porque a política ela não é para o povo, ela é para o governo. Isso é um grande erro na minha concepção. A polícia tem que ser para o povo e não para o governo. E hoje a polícia ainda é uma ferramenta do governo. O que nós levamos sorte é que o governo é formado por militares, né? O Tarcísio foi militar, vem da linha de direita do Bolsonaro, e o Derrite é o secretário que foi de rota, assim como o Coronel Cássio, comandante da polícia, também foi de rota. O que ocorreu foi uma resposta. Poucos governos têm a força de querer dar uma resposta. Então eles seguraram e foram dar a resposta lá no Guarujá, né? Então daí vale salientar também que o Guarujá, infelizmente, eu falo com tristeza, é um Rio de Janeiro dentro do estado de São Paulo. Se perdeu, tá circulando um monte de vídeo, cara andando na rua com fuzil. Isso nunca aconteceu no estado de São Paulo, está acontecendo no Guarujá. Chegou ao ponto de efetuarem disparo contra uma viatura de rota. E daí balearam, infelizmente, o soldado Reis. Não tem profissionalismo, capacitação que defenda um tiro da onde você não sabe nem de onde veio. Onde você não tem viatura blindada, o vidro não é blindado, o colete ele é falho porque tem abertura, que entrou na lateral. E não tem como você se defender disso. E daí foi dada a resposta. Só que a resposta, eu acho que foi adequada. Essa operação, para mim, foi muito bem sucedida. É uma operação com nome adequado, escudo, é para defender realmente numa situação dessa. Mas, infelizmente, eu acredito que não vai ser dado sequência. Foi falado que ia ser dado 30 dias, foi com gás total, mostrou a força do Estado. Porém, você vê que a mídia começou a apertar e foi diminuindo a ação da polícia. Apesar de ainda estar lá cheio de viatura, você pode ver que o resultado foi diminuindo. O que é isso? Influência política. Eu acredito que agora deva entrar em alguma fase, uma nova fase de sufocamento ali dentro das comunidades ali, né? Que nem todo mundo da comunidade é marginal, porque os marginais aproveitam
vamos dizer assim, a fraqueza do cidadão, né? E do Estado também. Quando ele faz, ele aproveita a fraqueza do Estado, porque o cidadão não é obrigado a ficar enfrentando o marginal. Né? E eu acredito que agora eles devam fazer um mapeamento de locais, de paiol, casa-bomba, né? Que, o chamado. Baep tá lá, mano. O Baep tá lá, tá tocando tiro. Hoje, inclusive trocou tiro, segundo o Baep, lá no José Menino, se eu não me engano, no Morro José Menino, né? Que bagulho é esse, mano? E... Já sei o que é. Pode falar. E... Então, eu acredito que agora deve haver um sufocamento em termos de material. Armamento, drogas, porque é o que sustenta, né? É o que sustenta o crime. Sem isso... E mano, isso, os caras fazendo essa operação dá um gás do caralho no Guarujá, mano. Porque, tipo, ninguém imagina. Você mora lá, ninguém faz nada. Imagina, o governo passado, ninguém faz nada. Tá lá os caras de fuzil, achando que tá no Rio de Janeiro. Porque mas isso histórico. A ideia dos caras é a conversa no meio lá, não sei porque eu não tô lá, não ouvi falar também, mas suponhamos que deve ser, mano, vamos transformar essa porra no Rio de Janeiro, cara. Nós tá conseguindo, tá todo mundo falando que aqui é o Rio. Você deve ter acompanhado, Snyder. Os caras só faltaram sequestrar a polícia lá embaixo pra torturar e matar. Porque eles estavam indo nos bicos, né? Nos chamados bicos dos polícias. Alguns morreram. Né? Alguns morreram. Então, veterano, né? Foi morrendo. Teve um caso de uma Fox. Tentaram matar ela, não conseguiram. Depois, no outro dia, passaram e efetuaram disparos contra a casa dela. Então, eles chegaram num ponto que, se o governo não tomasse uma atitude, ia desandar mais ainda. Tá bom? Não. Mas se não fosse essa reação, poderia estar pior. Porque agora eles sabem que, se fizerem de novo, o governo vai dar uma resposta. Mas se um governo não tiver resposta, aí, como nós dizemos em alguns grupos, né, pode chegar e falar assim, ó, pessoal, o Guarujá está perdido. Tá? Não vamos fazer mais nada. Né? E o cidadão é que sofre, o cidadão de bem é que sofre. Né? Sim. E o Guilherme Passo falou aqui, ó, discordo totalmente do Andrei. A rota tá no Guarujá e não vai parar. E eu vi ontem o Derrite falando, não sei aonde, na Jovem Pan, em algum podcast, falando. O cara falou, 30 dias? Ele falou, o mínimo é 30. Mas não vai ser 30, vai ser mais. É como o Andrei falou, é uma questão política. Hoje em dia, a questão política, ela muda. Né? Não tem um slogan numa emissora de rádio, fala, em 30 minutos tudo pode mudar. Né? Mas você não acha que está sendo positivo pro Tarcísio e pro Derrite? Vou falar pro Guilherme Paz, a gente parar em política. Não tá sendo bem pra eles, tipo, a esquerda tá falando um monte lá mesmo, como sempre falou, e sempre vai falar. Se não tivesse matado ninguém, a esquerda ia falar, nossa, tem muito policial lá e tá perturbando a população. Danilo, sempre vai falar. Respondendo até pra esse rapaz, e o Gilson, você vê que aqui a ideia é a mesma, ele acaba concordando porque estávamos lá dentro. O que acontece? É política, porque existe o quarto poder, que é a imprensa. Então não é que não tem viatura de rota lá. A intensidade do serviço é diferente. Diminuiu, né? Diminuiu. É só você ver o resultado. Então houveram 16 mortos em confronto no começo. E deu uma diminuída. Vão haver porque lá é o Rio de Janeiro, praticamente dentro de São Paulo. Mas a intensidade diminuiu. O pessoal vai metendo o pé no freio, e não é no freio de fazer coisa errada, não é porque a hora que quer tipo, mata. É também, porque, né? pô, eu vou entrar na favela, sendo que tá todo mundo agora em cima, tá a repórter da Globo lá dentro, intocada lá, então qual que é o medo? Pô, eu vou fazer um disparo, e a gente tá na vida policial, sabe como é que é? Você efetua um disparo, atravessa o ladrão, ainda pega uma pessoa dentro do barraco. Então é um risco que você assume todo dia. Agora, quando o governo tá apoiando, a imprensa tá apoiando e a população apoia, o policial vai e faz. Agora, o que tá acontecendo? Únicos que estão apoiando são cidadãos de bem do Guarujá, que estão felizes com a operação. Só que daí o governo tá naquela... se continuasse no ritmo que estava, ia ter até uma intervenção federal. O ministro da Justiça estava já falando um monte na televisão. Porque há a intervenção política. Daí o que você faz? Pessoal, agora vamos um pouquinho mais cadenciado, né? Um pouquinho mais devagar, porque a resposta foi dada. Se foi à altura, eu digo que não. Para o pessoal aí da esquerda, o que vale mais? Quando se fala que se foi desproporcional a ação policial. Depende do ponto de vista de cada um. Para mim, um policial, um cidadão de bem,
que põe a farda para ir defender a população é morto, a vida dele tem um peso maior do que de 1000 vagabundos, 1000 bandidos que estão lá. Sim.